Foi! Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, à nossa atividade aí do nosso dia de campo online dos alunos do 5º ano de agronomia da Unifatesc. Nós vamos ter a apresentação do nosso acadêmico, André Padovan, com uma apresentação intitulada Mandioca, retiradas de ramos e plantio. Então, André, a palavra é sua, né? Pode continuar. Ok, boa noite a todos. Nosso trabalho é sobre a retirada de ramas e plantio. A retirada de manivas para a implantação de novas áreas de mandioca é de extrema importância, devido à sanidade delas. E todo esse processo é para sempre garantir uma qualidade de plantio e de controle melhor. Um exemplo de cortes para retirada. A escolha da variedade é de extrema importância, devido a cada região ter uma variedade que apresenta maior produtividade, apresenta maior sanidade, se adaptando ao clima ou solo de cada região. Cada região do nosso amado país é bem difundida e tem climas variados. Embora seja um clima tropical, na região sul é mais frio, na região norte mais quente, centro-oeste é mais amena. E cada mandioca, qualidade, se adapta melhor à dependente região. Aqui um exemplo. Os cortes das manivas devem ocorrer quando as ramas estiverem maduras. Características que ocorrem com um tempo médio de 10 a 14 meses, dependendo da cultivar. Algumas cultivares são mais tardias, outras mais rápidas. Eu já cheguei a ver algumas que levavam até 16 meses, salvo os casos, mas algumas levam até mais do que a média de tempo, que é 14 meses. O corte das manivas é feito através de um facão, cortando a parte superior do caule, pois nessa parte possui pouca reserva de nutrientes. E na parte inferior do caule deve ser feito um corte acima dos 10 centímetros, para que venha um novo broto. E devido a essa parte ser muito lenhosa, possuir gemas inviáveis ou cegas. Com isso, não serve para rama. Se você cortar muito acima no caule, são pontos fracos da planta que não vai ter uma parte nutricional forte o suficiente para desenvolver a mandioca. Pode chegar a acontecer de brotar, germinar, desenvolver, mas os resultados vão ser bem baixos. E a parte inferior da rama, por ser muito lenhosa, ter uma estrutura muito dura, difícil de brotação, também não é aconselhável o uso. Por isso que é feito um corte um pouco acima, geralmente 10 a 15 centímetros. Cabe uma análise também, porque dependendo da época de colheita, isso pode ser maior ou menor. Preservando um pouquinho aí, são poucos centímetros, mas para todas que você vai colher, você pode ter um rendimento melhor. Geralmente deixa uns toquinhos mais ou menos nessa altura. O teste que é feito nas ramas retiradas é realizar um corte. Ao sair um latex, significa que a rama está com umidade servindo para o plantio. Não adianta chegar lá, cortar a rama da mandioca e ela não escorrer nada. Ela está seca, ela está quebradiça, ou ela está com uma característica murcha, ou com as gemas danificadas. Sempre tem que estar no melhor estado possível, tanto até para uma possível conservação, se não for de plantio imediato, quanto para a viabilidade dela de ser realmente plantada, de ser realmente utilizada. Você faz uma pequena checagem com o canivete, cortando ali, ó, aquele pequeno ponto central. Você pode ver que começa a juntar como se fosse um leite, que é o látex, na verdade, dela. Mas parece um leite. O armazenamento das ramas deve ser na posição horizontal, ou seja, colocar elas todas de pezinho. Ocorre o mais rápido
e mais próximo possível da área de ser plantada, no qual as ramas devem ser cobertas com capim seco ou outro material para ficar conservadas e proteger contra geadas. Da alta insolação, ventos fortes e períodos de conservação deve ser o menor possível. Sempre, o ideal seria, na verdade, você fazer a colheita delas e, em seguida, iniciar o plantio. Contudo, geralmente, cabe um armazenamento. A galera acaba armazenando para plantios mais tardes ou em outros horários que tenha uma melhor disponibilidade climática. Às vezes ele escolhe a rama, mas não está durante uma estação chuvosa, o que dificulta o plantio. Ou das vezes ele escolheu, mas não chegou o adubo ainda, e afins. Quando for fazer esse armazenamento, tem que fazer o melhor possível dele. Colocar todas elas de pé, de preferência na sombra. Na verdade, é essencial elas estarem na sombra. A parte baixa da rama, ela vai desenvolver e entrar em contato com o solo. Isso já vai fazer com que essas ramas suguem nutrientes do solo e até uma umidade. Algumas começam a ter até brotação na parte inferior, onde está em contato com o solo. É bem pequena, mas algumas acontecem. Um exemplo é que eu já trabalhei com 2 agricultores, ambos irmãos. Um ficou com 3 hectares da propriedade, o outro com 2,3 hectares, uma área consideravelmente um pouco menor. Ambos faziam o plantio de mandioca na mesma época, mesma região, mesma disponibilidade de água, dentre todos os fatores, vendiam para a mesma pessoa, para a mesma farinheira, então tinham a mesma qualidade, tudo certinho. Entretanto, o armazenamento do irmão que tinha 3 hectares, que tinha uma área maior, o armazenamento dele foi feito um pouco ruim. Ele não cobriu as ramas, não colocou uma proteção. Elas sofreram fatores de intempérie, do próprio tempo, vento muito forte, algumas caiu, e por assim foi. Sofreram pequenos danos. O irmão com a propriedade menor guardou elas de forma perfeita, um local com uma boa sombra, com uma boa estabilidade. Acabou que os dois acabaram plantando as manivas, né, de forma independente, cada um tinha o seu lote para fazer o plantio, e eles tiveram a produção com diferença de 3%, o irmão com área maior. Para um cara que tem 0,7 hectares aí, 7 mil metros a mais de terra, tem uma produção de 0,3%, de 3% a mais do que o cara que é vizinho dele com as mesmas condições. Isso tudo foi refletido só do tipo de armazenamento que ele fez. Só de armazenar errado, ele já prejudicou a produção dele. Em média, utiliza cerca de 10 metros quadrados de rama para plantar um alqueire. Mas é sempre bom retirar um pouco mais. Isso ocorre porque sempre é bom ter uma quantidade maior do que você vai realizar realmente de plantio. Uma vez que, quando você está realizando o plantio, a máquina, vamos supor, a máquina pode prender, ela vai danificar uma rama, que provavelmente vai ser descartada. Você já teria que ter mais uma. Quando você for fazer a colheita, pegar as ramas que estavam armazenadas para colocar no equipamento, no implemento, cabe também a pessoa estar olhando a rama que está colocando, ver se seria uma segunda inspeção. Tem a primeira inspeção quando você colhe, a segunda inspeção quando você vai colocar no equipamento ao qual vai gerar o plantio. Você olhando as ramas, você pode identificar algumas que podem estar com alguns sinais de danos, principalmente as que vão ficar externas na parte do armazenamento, que você armazena todas de pé. As que vão ficar por fora, em volta, elas estão sujeitas a danos do vento, ou alguém perto colhendo com alguma coisa, ou algo bate nelas, e aí cabe um descarte, sempre visando a melhor produção, sempre usando as que estiverem com mais perfeitas condições. Isso é um exemplo de como ocorre esse plantio. Esses tratores, eles têm ali a capacidade para 2 funcionários estarem ali em cima. Como
funciona o plantio? Esses tratores são simples, tranquilos, podem ser realizados com tratores pequenos, não precisam ser de grande porte, como utilizados em usinas ou outras áreas. Tratores pequenos dão conta, dependendo do tamanho de área, mas em geral sempre são tratores pequenos. O implemento cabe de 2 a 4 funcionários ou trabalhadores sentados em cima, dependendo do tipo de implemento. Esses funcionários pegam uma rama, colocam dentro de um local de captação, uma caixinha de captação, e então o implemento vai cortando as manivas e vai caindo dentro do sulco que o próprio implemento está fazendo. Com a haste ele vai abrindo o sulco, as manivas vão caindo dentro e com outra haste ele vem jogando a terra por cima. O que acontece muito? A gente sempre tenta estar utilizando o melhor da tecnologia para fazer um plantio mais perfeito. Eu já acompanhei um plantio desse realizado pela UEM em Gaúcha, na universidade lá. Eu acompanhei durante um dia. E é extremamente falho, em alguns casos. Dependendo da declividade do terreno, dependendo da velocidade que o operador está trabalhando, está com uma pressa de ir embora, ou não quer fazer uma horinha no dia, anda mais rápido, e o implemento não está capacitado para a velocidade que o cara está andando. Ficam pontos falhos. Então, vem uma equipe atrás que seria o catadão manual. O catadão manual é a galera que vai olhando ali se está tendo ponto falho ou se as manivas realmente não forem cobertas por terra. Porque algumas, por mais que ela caia dentro do sulco, a máquina falha, o trator está andando em linha reta e na frente tem uma lombadinha, no que ele passa na lombada, a parte de trás do implemento acaba que não joga a terra por cima da maniva. Isso faz com que ela não se desenvolva, porque ela não fica enterrada. Ela vai sofrer ações que vai gerar danos nela. Então, geralmente vem uma galera andando atrás, olhando se o plantio realmente está sendo feito de forma adequada. E se não tiver coberto, tudo que eles fazem é empurrar um pouquinho de terra para cima da maniva com o próprio pé, que já é o suficiente para corrigir essa falha do equipamento. Com todos os avanços tecnológicos que estamos tendo, pode ser que, possivelmente, dentro de pouco tempo, algum dia, já tenha um plantio aí, perto da perfeição, sem precisar desse auxílio humano, da pessoa estar tendo que ir atrás e corrigindo as pequenas falhas da máquina. O preparo do solo. Além do controle do mato, o preparo do solo visa melhorar as condições físicas para a brotação das manivas e crescimento das raízes e, consequentemente, das partes vegetativas pelo aumento da aeração e infiltração de água e redução da resistência do solo ao crescimento radicular. Um grande exemplo disso é que não adianta nada você plantar mandioca, que é uma espécie radicular, sim, o que você vai comer são as raízes, e você tem um solo extremamente compactado, ou um solo que tem grande quantidade de rochas, de pedras, ou que tem muito mato, ou resto de raízes de gramíneas, entre outros fatores que vão realmente atrapalhar o crescimento. Tem casos que foram documentados que o solo apresentava uma ótima disponibilidade nutricional, os fatores climáticos eram apropriados, plantaram e depois não teve desenvolvimento. Quando foram ver, a parte interna do solo estava bem compactada, decorrente a fatores de máquinas, dentre outros. No qual, a maioria das vezes, dependendo do tipo de solo, é realizada uma gradagem, escarificação ou nivelação. Tem uns estudos que hastes até de 45 centímetros para fazer uma subsolagem apresentou um ótimo rendimento, mas isso em larga escala, porque dependendo, os custos não superam os lucros, tudo tem que ser colocado no papel. Geralmente uma escarificação, uma gradagem já é o suficiente para você ter um plantio adequado, mas em casos extremos, fazer uma subsolagem mais profunda, com equipamento maior,
pode gerar benefícios, tanto a curto a longo prazo. Dentre estudos acadêmicos, notou-se que, mesmo que sua terra esteja fofa, né, no modo grosseiro a se dizer, para realizar o plantio de mandioca, se você fizer uma subsolagem na faixa de 30 a 45 centímetros, num período de 3 a 4 anos, sempre de cada 3 a 4 anos, ou 2, 3, 4 retiradas, dependendo do tempo da mandioca, a produtividade que você vai ter ao longo desses 3 anos supera os custos do próprio uso. O custo diesel, custo humano, manutenção e etc. Uma vez que não é algo anual que deve ser realizado. Pode ser, pode, mas o ideal seria dentro do período que os estudos apontam um melhor aproveitamento econômico e de utilidade. Não só falando isso, as manivas, acabei esquecendo de comentar, mas como o Brasil é bem demográfico, tem várias regiões, climas diferentes, numa média geral, o nosso clima é bem temperado, mas, como eu disse, no sul, um pouco mais frio, no norte, mais quente, no centro, uma temperatura mais amena, sem grande variação entre elas, uma temperatura média do sul, 19 graus, temperatura média do centro seria 27. Há variedades que se desempenham melhor em cada região. No norte, o que eles estão usando muito é a BRS Poti branca. Geralmente lá eles plantam muito mandioca branca. Embora a amarela seja ideal não, mas de maior preferência para o consumo, como eles trabalham para farinheiras e fábricas em geral, então a variedade que eles geralmente pedem é a farinha branca. Para gerar farinha branca, eles pedem a mandioca branca. No centro e pegando a região do Paraná, por ser até mais quente, tem a BRS 396 e a BRS 399, que é as que melhor se desenvolvem na nossa região. E a que melhor se desenvolve no sul, que está apresentando até resultados aí de 40% a mais de relação em produção a essas que a gente utiliza no norte e no centro. Se utilizar elas no sul, ela está apresentando até 40% a 45% a mais de produção, que é a BRS 20, que eles estão fazendo, é uma variedade nova, está tendo um plantio recente lá, então a coleta de dados ainda é escassa, mas é bem promissora. Aparentemente vai ser uma variedade que vai se dar bem na região sul do nosso país, pela questão das temperaturas. O plantio. O plantio mecanizado é realizado por uma plantadeira modelo de 2 linhas, mostrei as fotos anteriores, e a de 4 linhas, também tem, que são para 4 linhas de plantio por vez. Plantando com espaçamento de 90 entre linhas e uma distância de 50 centímetros, uma maniva a outra. Porém, varia o espaçamento. O corte das manivas é feito pela máquina de 13 a 18 centímetros. Esse valor de 90 centímetros entre linha pode variar dependendo do seu espaçamento, dependendo do terreno, dependendo de inclinação, dependendo de disponibilidade de água, clima, dentre outros fatores. O corte ideal que foi feito por estudos é que a maniva deveria ter 15 centímetros. Muito mais que isso causa a supressão da mandioca. Nascem várias? Nascem. Mas aí a disponibilidade nutricional em volta dessa rama faz com que elas cresçam pequenas. E muito menor que isso, cresçam demais ou acabem rachando, dentre outros fatores. Então, geralmente, a máquina é ajustada para exatos cortes de 15 centímetros. Mas como tem toda a variação da vibração da máquina, declividade de terreno, conforme a patinagem da máquina, ela mexe a estrutura dela, os cortes ocorrem de 13 a 18 centímetros. Uma maniva pode ser um pouco mais rápido, mais lento ou mais rápido. Então, ocorre essa pequena diferenciação, mas geralmente a média de corte é de 15 centímetros entre elas.
A época de plantio adequada é importante para a produção de mandioca, principalmente em relação à presença de umidade no solo. Eu já vi produtores realizando plantio com solo extremamente seco, simplesmente por uma falta de conhecimento ou de achar que não daria uma grande diferença. O solo estando extremamente seco, a maniva não vai ter disponibilidade de água para sugar a água e realizar os seus trabalhos nutricionais e começar o seu desenvolvimento. Tanto quanto uma grande quantidade de água disponível no solo, uma quantidade além do ideal, gera um apodrecimento das raízes. Por excesso de água, um apodrecimento da própria maniva antes de que haja brotação. Por isso que é muito, muito interessante a parte que eu comentei sobre a subsolagem a cada 3 a 4 ou até mesmo 5 anos, dependendo do grau de movimentação de maquinários dentro da sua propriedade. Porque se você não tiver uma boa percolação, uma boa infiltração de água no solo, um solo bem fofo, isso tudo acarreta um mau desempenho de desenvolvimento das raízes, tanto pelo excesso quanto pela falta de água. A escolha da época de plantio adequado não só te garante uma boa produção, você plantar ela numa estação que tem chuvas a menos, para sempre o terreno estar úmido, como também garante evitar ataques de pragas, de doenças, dentre outros. Porque uma vez que a planta esteja num déficit ou excesso de água, ela fica com o seu sistema imunológico danificado. Então, mesmo que você vá ter alguma produção, essa produção pode ser totalmente destruída, porque o sistema imunológico dela, estando fraco, ela fica suscetível ao ataque de doenças. Doenças aí que podem acabar com toda a sua produtividade. Como eu disse, o plantio normalmente é feito nas estações chuvosas, no início da estação chuvosa, salvo alguns casos. Quando a umidade e a temperatura tornam-se elementos essenciais para brotação e enraizamento. Se você pegar uma estação extremamente chuvosa, que você vai ter muita disponibilidade de água no solo, e você tenha um solo com uma boa infiltração, mesmo não tendo um excesso de água, se você pegar semanas com uma temperatura muito fria, que acontece em algumas épocas do ano, mesmo com estações chuvosas, que geralmente ocorrem no verão, o crescimento dela vai ser prejudicado também. Uma vez que a temperatura é essencial para o desenvolvimento, a temperatura adequada é essencial para o desenvolvimento da mandioca. Nos cultivos industriais de mandioca, é necessário combinar as épocas de plantio com os ciclos das cultivares e com as épocas de colheita, visando garantir um fornecimento contínuo de matéria-prima para o processamento da indústria. Uma forma de comentar isso, que eu tenho um caso dentro de Rondon mesmo, que eu acompanhei também. Na verdade, eu não acompanhei pessoalmente, mas colegas meus que trabalham na indústria, a gente tem uma farinheira dentro da cidade, ela sofreu de ficar 18 dias sem trabalho, sem realizar um trabalho de maquinário, simplesmente por um mau planejamento que ocorreu, que ela ficou sem mandioca. Não tendo um planejamento de safra, realmente uma safra determinada aqui vai tirar essa semana, é suficiente para rodar tantos dias e por assim vai, como as empresas têm que fazer. Uma vez que a empresa fica parada desse jeito, isso afeta não só a parte de toda a cadeia produtiva, mas como afeta principalmente quem colhe mandioca. Hoje em dia, a colheita, se não grande maioria dela, é feita manual, principalmente em regiões onde as unidades são pequenas, como cidades como a minha, que é Rondon, que é uma cidade de 12 mil habitantes. As roças são muito longe uma das outras, porque os terrenos em questão são geralmente arrendados, não são da própria farinheira. Então, são roças que ficam longe uma das outras pontos de coleta, o que dificultaria você ter
uma colheita mecanizada, porque você teria que ter todo dia uma locação do equipamento, do implemento, e isso pode dar alguns problemas, visando que você teria que andar com implementos em rodovias, tem algumas leis que barram isso, dependendo do tamanho do implemento, e por assim adiante. E isso prejudicou demais, esses 18 dias prejudicaram demais a galera que trabalha na parte que são realmente diaristas, né? A galera que vai fazer diária na mandioca, que são o pessoal que eles têm uma remuneração por quantidade retirada, por dia trabalhado, e quantidade de mandioca retirada, os caras ficaram 18 dias sem trabalho. Então, quando chegou o começo do mês, para pagar as contas, eles sofreram bastante com isso, tudo por um mau planejamento. E isso é uma coisa bem comum de acontecer. Devido à extensão territorial do Brasil, as condições ideais para o plantio de mandioca não se coincidem para diferentes regiões. Para a região de tabuleiros costeiros, recomenda-se o plantio de mandioca entre os meses de março e agosto. Isso é só um exemplo. Tem lugares que é março e agosto, tem lugares que planta-se no início do ano, porque tem mais incidência chuvosa e incidência em relação ao terreno e afins. Uma forma disso é o seguinte: isso é extremamente benéfico para o nosso país. Por quê? Não que você vá deixar de ter uma produção de mandioca. Vamos supor, a farinheira aqui, o ano todo eles têm. Só que em momentos do ano, onde é a melhor época de plantio, eles têm um pico mais alto de produção. Então, a região sul do Brasil, vamos supor que tem um pico mais alto de produção em determinado momento do ano. A região norte em outro, a região centro-oeste em outro. Isso faz com que, embora falte de determinadas marcas no mercado, vamos supor, a Zael tem a produção dela vem do norte, a Amafil pega do sul. Em alguma época do ano, o produto da Amafil pode estar faltando na prateleira do mercado e o da Zael tem. E vice-versa. E alguma época o da Zael pode estar faltando e da Amafil tem. Embora não tenha da mesma marca, ou em grande quantidade da mesma marca, ou os preços variem, você sempre tem, durante o ano todo, a disponibilidade dos derivados da mandioca. O polvilho, a tapioca, e por aí vai. Sempre você tem os derivados, a farinha no mercado. Geralmente, pode ser que aconteça de faltar de uma indústria, de uma determinada marca que você tem costume, mas sempre vai ter de outra marca na prateleira. Por sempre ter a colheita um ano todo. Aí um exemplo de como é feito o plantio, como vocês podem observar na foto à direita, é um tratorista pilotando e 2 funcionários que vão colocando as mandiocas ali, ó, eles estão com a manivinha na mão, eles colocam, caem dentro ali do recipiente que corta elas e vai colocando, e a plantadeira vai fechando os buraquinhos em cima. O que acontece com muita falha de plantio também? O cara olhou para o lado, o trator tá andando. O trator andou 2 metros, ele não jogou uma maniva ali dentro, 4 pés de mandioca que perdeu. Isso acontece bastante também, por falha humana. Grande falha de mandioca por falha humana. Teve uma propriedade que eu fiz acompanhamento que ela teve 32% de falha. E só fizeram essa análise quando foi realizar a colheita. Teve 32% de falha no plantio. Aí você pensa, um cara que tem 100 mil metros, perder 32 mil metros de terra, simplesmente por falha humana, isso aí gera prejuízos muito grandes, uma vez que o custo dele foi para uma área de 100%. Porque a adubação, esse implemento, esse em questão eu não sei, o da foto, mas geralmente os implementos, eles vêm com um armazenamento já para ir realizando a adubação. Geralmente nitrogênio já é colocado junto com a maniva ou outros nutrientes necessários. Esse espaço que ela está passando e está caindo os nutrientes dentro, mas a maniva não foi colocada para gerar a mandioca, isso aí não é só um custo de você não ter a produção daquele pequeno espaço, mas você teve o custo para passar o maquinário ali.
Você teve o custo de diesel, você teve o custo do funcionário, você teve o custo da adubação, e por aí vai. E quando você calcula uma aplicação de herbicida, caso você venha sofrer um ataque de praga, um ataque de algum tipo de doença e afins, você calcula por área, não por quantidade de pés que está lá dentro. Você calcula a área plantada e a cultivar que você está plantando. Então você acaba passando uma quantidade a mais de produto que não seria necessário. Tudo isso gera custos em cima de custos que faz o dono do empreendimento ter uma menor rentabilidade, o que gera com que o preço suba. Isso é uma flutuação que algumas vezes passa despercebida. Fator humano, os erros humanos. A germinação ocorre após um período de 30 dias em média. Pode ser um pouco mais rápido ou mais rápido, variando muito da cultivar em relação ao clima com a presença de chuvas. Tendo uma quantidade de chuvas ideal, eu já vi algumas que tinham germinação em 24 dias. Começavam a ter uma boa germinação. Outras levaram a quase 40, porque faltou um pouco de água. Não que isso em si prejudicasse o plantio. Uma vez que quando você vai fazer a coleta das manivas, você olha o espaçamento, a grossura da parte interna dela. Isso identifica uma quantidade maior de reserva nutricional de água, o que garante um tempo maior para ocorrer a germinação dela sem que ela sofra com a ausência disso. Então, isso foi só um atraso, mas devido às chuvas. A utilização de espaçamento adequado, associado às outras práticas de cultivo, contribui para a obtenção de rendimentos elevados. No cultivo de mandioca, o espaçamento depende da fertilidade do solo, o porte da variedade e do objetivo de produção, raízes ou ramas, dos talos cultivares e do tipo de colheita, manual ou mecanizada. Tudo tem que ser levado em conta. Se você for produzir simplesmente rama, você não vai chegar a produzir a mandioca em si. Se você tiver uma área de produção de rama, você pode fazer num espaço menor, porque a necessidade nutricional dela vai ser menor simplesmente para a produção de rama e não de raízes. Se você vai fazer uma colheita manual ou uma colheita manual, o seu plantio é diferente de uma colheita mecanizada. Uma vez com uma colheita mecanizada, você vai ter que ter um espaçamento adequado para o tipo de implemento agrícola que você vai estar utilizando para realizar todo esse trabalho. E por assim adiante. Sempre tendo o conceito de que, de acordo com o que você vai plantar e o que você vai colher e como você vai colher, você deve sempre estar indicando para o produtor: mas faz o plantio assim. Ele: mas se eu plantar menos, vai dar a menor produção. Você: não, senhor, mas é que o senhor vai colher vai entrar com a automática esse ano na sua propriedade. Vai entrar com a colheita mecanizada. Então a gente vai fazer assim, assim, assado. Perfeito. Sempre conversando para ter um melhor entendimento do que como e você vai colher. De maneira geral, recomenda-se o espaçamento de 0,8 a 1,5 metros entre linhas e 0,5 a 1 metro entre plantas, em fileiras simples. E 2 metros por 6 metros, 0,6 metros, 60 centímetros, em fileiras duplas. Em solos mais férteis, deve-se aumentar a distância entre as fileiras simples para 1,20, proporcionando uma maior área de exploração por planta. Sendo assim, dependendo da disponibilidade nutricional do seu solo, sem considerar a adubação em si, só considerando a disponibilidade natural dele. Se você tiver um solo que você vai iniciar um plantio, ele está extremamente fértil, você pode fazer um plantio um pouco mais apertado, uma forma um pouco menor de se dizer, para você extrair o máximo daquela região. Se ele te dá essa capacidade, você consegue fazer um plantio um pouco menor e ter o mesmo rendimento de um cara que tem uma área ruim,
Na verdade, seu rendimento vai ser muito maior comparado a uma área que não tem essa disponibilidade nutricional tão grande. Em plantios destinados à produção de ramas para ração animal, recomenda-se um espaçamento mais estreito, de 80 centímetros a 1 metro entre linhas e 50 centímetros entre plantas. Isso é uma coisa muito interessante que eu não tinha conhecimento sobre mandioca. Eu não sabia que utilizava rama para fazer ração animal. Eu não tinha conhecimento disso. Eu achava que era só para consumo humano, a raiz, e as ramas serviam para plantio. Eu não tinha esse conhecimento de que ela servia para ração animal. E eu acredito que muitas pessoas também não saibam, porque eles veem a mandioca só como uma fonte de alimento humano. Fizeram pesquisas que pesquisando e perguntando de diversos alimentos no mercado. A maçã, o morango, a mandioca. Perguntando de onde que vem, ou se a pessoa sabia como era a forma de ser plantado. Muitos comentaram, acharam que maçã dava igual morango, ou que morango dava em árvore, ou que mandioca era plantada por pedacinho da própria mandioca. Quebrava um pedacinho da raiz, deixava lá e ela crescia. Então, é um conhecimento que não é tão popular, mas é muito interessante de você saber. E dentre tudo isso, dentro de estudos, são comprovados alguns benefícios em relação a uma linha ou duas linhas, duas fileiras de mandioca. Mas tudo isso, você sempre deve analisar. Vou plantar uma linha ou duas linhas? Colheita manual mecanizada. Mas o que foi comprovado é que nos pequenos cultivos, capinados à enxada, são pequenos cultivos, deve-se usar espaçamento mais estreito, nos facilitando a cobertura do solo mais rapidamente, dificultando o desenvolvimento de ervas daninhas. Aí, geralmente, aqui na minha região, todas as propriedades são propriedades relativamente pequenas para a produção de mandioca. Um alqueire e meio. O cara tem 10 hectares. A gente vai pelo que o agricultor fala, mas o certo é só falar em hectare. Mas são sempre áreas pequenas. Então, toda a capina deles é feita de forma manual. Eles não têm... Geralmente, o cara não vai passar um veneno pro mato, não sei o que. Ele vai lá e carpe todo dia ele está cuidando daquilo ali, que é o sustento dele. Então, para fileira simples, apresenta uma melhor produtividade nessas áreas. Simplesmente por causa do tipo de capina que ele vai realizar. O espaçamento em fileiras duplas oferece algumas vantagens. Dentre elas, a facilidade a colheita mecanizada, espaçamentos duplos. Facilita a consorciação, que em alguns casos é muito interessante fazer. Um consórcio de mandioca, em algumas regiões eles fazem com feijão. Geralmente no Nordeste eles fazem muito consórcio com feijão, e vai de acordo com cada região lá. Tem o feijão fradinho, tem o feijão que é o comum do feijão cozido deles. Eu não chego a saber se eles usam eles não usam rajado que nem a gente, ou feijão preto que nem os paulistas, mas eles têm a qualidade de feijão deles e varia a qualidade de acordo com a região específica lá de maior consumo. Perto da praia, como eles fazem muita receita de coisas com camarão lá e tem o feijão fradinho, o plantio é feito com bastante feijão fradinho. Eu já vi com um consórcio de milho, milho mais feijão, os dois no mesmo tipo de plantio, e eu já vi até com amendoim. Eu não sei dizer se isso é tão funcional, mas eu já vi relatos de plantio direto com amendoim. Outras vantagens que se apresenta reduz o consumo de manivas, de adubos, mão de obra com plantio e colheita. Quando você faz o plantio em linha dupla, você vai economizar com adubação, uma vez que eles fazem uma adubação entre elas, e elas têm uma melhor absorção nutricional, e o uso não é tão diferenciado entre a relação de uma adubação para as duas linhas. Outras vantagens é que permite a rotação de culturas pela alternância das fileiras. Você sempre pode estar alternando as fileiras. Reduz a pressão de cultivo sobre o solo. Facilita
inspeção fitossanitária e aplicação de defensivos. Sempre que você tem um plantio de 2 linhas, fica mais fácil de você analisar, você passar entre elas olhando, prestando atenção, parte fitossanitária, a parte se não está tendo nenhum ataque de patógeno ou outros tipos de avarias que ocorrem durante todo o plantio. Quanto ao plantio da mandioca, em solos não sujeitos e encharcados, pode ser feito em covas preparadas com enxada ou em sulcos construídos com enxada, sucadora a tração animal ou motomecanizadas. Tanto faz você ter uma forma automática ou uma forma de cavar manualmente. Uma vez que tenha uma média de 10 centímetros de profundidade, a relevância disso é pouca. Você ter 10 centímetros em média, pode ter um pouco menos, um pouco mais. Então, tanto manual quanto mecanizado é viável. As plantadeiras mecanizadas disponíveis no mercado fazem de uma só vez as operações de sulcamento, adubação, plantio e cobertura de manivas. Elas, como eu disse, elas realizam tudo. Elas abrem o sulco, cai os pedaços de maniva dentro, cai o adubo ou o que você estiver colocando juntamente ali e eles encobrem. Então, o plantio é feito 100%. Com a máquina automática é feito 100% automatizado. Mas, claro, tendo o auxílio humano ali para corrigir essas pequenas falhas que é causada do próprio plantio humano. E em solos argilosos, recomenda-se o plantio em cova alta ou matumbo, que são pequenas elevações de terra de forma cônica, construída com enxadas ou leirões, que são elevações contínuas de terra, que podem ser construídos com enxadas ou arados. Por que se faz isso? Por que se faz essas elevações de terra em solos argilosos? Solos argilosos têm uma plasticidade maior, ele tem uma aderência mais grande. Então, se para um desenvolvimento radicular, isso é uma coisa que o impede, não 100%. Nada o impede 100% do desenvolvimento ali num solo argiloso. Mas isso vai dificultar, o que faz com que você tenha como se fosse um estrangulamento, uma supressão, fazendo com que aquela mandioca se desenvolva menos do que utilizando essa técnica. As manivas somente estacadas ou em rebolos podem ser plantadas em 3 posições: vertical, inclinada ou horizontal. Essas manivas geralmente são plantadas de forma horizontal, quando elas vão caindo do equipamento sobre o chão. A maneira mais adotada é horizontal, porque facilita a colheita das raízes por apresentar um desenvolvimento superficial, colocando-se as manivas no fundo das covas e dos sulcos. Quando se usa plantadeira mecanizada, as manivas também são colocadas na posição horizontal, enquanto a posição inclinada e vertical são menos difundidas, porque as raízes afundam mais, dificultando a colheita. Como eu disse, elas sempre estão ali na forma horizontal, isso facilita a colheita, isso torna uma melhor distribuição radicular na hora do plantio, e quando se acontecer de plantar de forma horizontal, vai nascer as raízes, mas aí de uma forma menor. E isso também vai dificultar bastante na parte de colheita e dentre outros. Aqui um exemplo da retirada, né? A terra fica bem fofa. Um pequeno toletinho. Aqui é o início. Do lado esquerdo, mais ou menos nesse tamanho que ele é plantado. Ali na média de 15 centímetros. E ali quando está tendo o início da brotação. O início do crescimento da planta de mandioca. Aqui um exemplo já do desenvolvimento. A gente pode ver ali no canto superior direito da foto esquerda, tem 2 pezinhos ali com um desenvolvimento um pouco menor. O que pode ter acontecido ali? Aquele ponto ali pode estar com uma leve compactação ou alguma pequena manchinha de solo. E do lado direito, a gente tem uma plantação cujo uma aeronave está sobrevoando para fazer a aplicação de algum defensivo ou para uma observação aérea da propriedade. E eu estou aberto a perguntas. Alguém tem alguma dúvida?
Muito obrigada, André, pela apresentação. Então, a gente tem um espaço agora para perguntas. O coordenador vai fazer uma pergunta. Oh, não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você falou do implemento, né, que fica muito difícil de levar para propriedades, mas será que não existe por exemplo, fazer como é feito hoje com as colhedoras de soja aqui na nossa região, no qual essa colhedora, ela é, vamos colocar assim, entre aspas, locada, né, já que ele recebe uma quantidade do que foi colhida, será que esse mesmo método que é utilizado para essas daqui, será que não poderia ser utilizado para mandioca? Ou, por exemplo, ela ser alocada não somente por uma indústria, mas por várias, e daí ela vai indo nos caminhos? Então, eu peguei. É um ponto muito válido, muito observado. Mas eu peguei uma média das pequenas farinheiras. Um exemplo aqui na minha cidade. Como são várias propriedades pequenas, que geralmente o tempo que eles demoram para fazer a colheita delas é um dia. Em um dia, a equipe vai lá e faz a colheita manual. Para fazer uma colheita mecanizada, a máquina ia fazer essa colheita de forma rápida. Só que o tempo e o custo de transporte de todo dia você tá pegando um caminhão prancha, um motorista, colocando em cima e levando para outra área, isso seria um trâmite de um dia. Vamos supor, uma propriedade fica aqui e a outra fica a 5 quilômetros de distância. Aí o caminhão prancha teria que ir lá, teria que vir um operador, embarcar a máquina, fazer todo esse caminho que teria que ser por estrada de terra, porque dependendo de como o implemento está em cima do prancha, não pode rodar em rodovia. Em alguns pontos de trajeto também é inacessível. E aí teria que fazer todo esse caminho por fora por caminho de terra e levaria tempo. Então acabaria sendo elas por elas. Você levaria quase um dia para fazer todo esse trâmite, você ia colher a propriedade e metade do dia você ia utilizar para transporte. E aí já ia acabar o tempo de trabalho do seu funcionário. Aí só ia acontecer no outro dia. Então, você ter uma colheita manual em propriedades pequenas, como na nossa região, é mais viável do que você ter um equipamento automático para fazer essa colheita. Obrigado. Nada. Então, sem mais perguntas, acredito eu, né, a gente pode encerrar a atividade. Meus parabéns, André, pela coragem aí, né, de enfrentar a palestra sozinho, você, né, sendo ainda um acadêmico. E boa noite a todos, então. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Até a próxima palestra agronômica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.